Hoje, no Nossa Terra, no primeiro episódio da série de reportagens sobre movimentos messiânicos, mostramos o processo de evangelização e a contribuição da religião na libertação de Angola e de África. Conheça a expansão do quimbanguismo no nosso país e veja ainda os projetos sociais que estão a transformar a congregação num espaço de crescimento espiritual e humano. Simbo Nossa. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa. Hoje, a partir do complexo sede da Igreja Quimbanguista, em Angola. Nesta edição, você vai ver a evangelização e a contribuição da Igreja no processo de libertação nacional e os projetos sociais que estão a transformar a congregação num verdadeiro espaço de crescimento espiritual e humano. Boa noite. A implantação da Igreja Quimbanguista em Angola data de várias décadas, antes mesmo da independência do nosso país. A religião fundada por Simão Kimbangu está diretamente ligada às independências em África e à emancipação da raça negra no mundo. Uma religião de vários séculos de história. Com milhares de fiéis espalhados pelos quatro cantos do mundo. Defensora dos povos oprimidos, a Igreja Quimbanguista tem a sua história diretamente ligada às independências em África. Em Angola, a congregação está presente em todas as províncias do país. São pessoas de todas as idades, cores e estratos sociais, crentes à palavra e à doutrina de Simão Kimbangu, o fundador da organização. Milhares de povos africanos foram colonizados pelos portugueses e belgas durante séculos. Na época, muitos dos nossos antepassados serviam apenas de instrumento de trabalho ou mão de obra barata. Foi no quadro da repressão colonial que Dianguenda Kuntima Joseph, primeiro chefe espiritual da Igreja Quimbanguista e terceiro filho de Simão Kimbangu, decidiu reunir com o Comitê dos Quimbanguistas Angolanos em 1960. Angola ya kale tranquille ici na ya moto mote ya tu ya te ga gulutela tu kama na tamba no ya mote luzolele nzambi mpe uluzolele karampe mpe uluzolele bubu yan karampe yenzame nanu ligi secontwala. Pouco depois, organizou um programa de orações a favor das independências de Angola, África do Sul e Namíbia. Para o nosso país, era um passo importante no que toca aos movimentos de libertação nacional, que se preparavam para o início de uma luta que iria permitir a independência, bem como o regresso de muitos angolanos que se encontravam exilados no exterior. E enquanto isso, dentro da então província ultramarina de Portugal, milhares de quimbanguistas realizavam, na clandestinidade, programas espirituais a favor do fim da colonização. Foi assim que Dianguenda Joseph decidiu visitar Angola a fim de estabelecer contactos com as autoridades portuguesas e inteirar-se de perto da realidade no terreno. O líder foi recebido com todas as honras pelo governo colonial em 1974. Foi nesta época em que desencadearam-se os mecanismos de legalização da Igreja em Angola, coincidentemente em novembro, no mesmo dia da independência de Angola,
que viria a acontecer um ano depois. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. Para os quimbanguistas, Deus revelou o seu mistério nesta relação de datas. Simão Kimbangu defendia que não há independência política sem a independência espiritual. Dianguenda Kuntima Joseph relacionava este facto ao reconhecimento oficial da Igreja Quimbanguista no ex-Congo belga no dia 24 de dezembro de 1959 e um ano depois a conquista da independência do país a 30 de julho de 1960. Em 1975, após a independência de Angola, o líder religioso teve um encontro de cortesia com o primeiro presidente António Agostinho Neto, onde, na presença do chefe de Estado congolês na altura, expressou a sua gratidão em relação à participação dos quimbanguistas angolanos nas campanhas de corte da cana-de-açúcar em Cachito, denominadas Sábados Vermelhos. Na ocasião, o responsável manifestou perante o estadista angolano o desejo de visitar e confortar os ex-presos da sua igreja, saídos das cadeias de São Nicolau, São Tomé e Príncipe, Colonato da Funda e de tantas outras prisões, o que chegou a acontecer. Apesar da situação de instabilidade política que cercava o país, ele viajou pelo interior de Angola, nas províncias do Zaire, Uige e Luanda. Nzayamvimba yaganga tata nzambi ngudi yazieta muntu sundile mone mpasi munzayamvimba nduna sundile ndombe nkatu ndombe kwa konso nsino kwenda kani kuna shini populaire bandombe benakuna kansi mumpasi bena muna kwenda Australia nsina ya bandombe kansi ndombe mumpasi kenena ebetu kututu baboti meme kuna Afrika du Sud baboti mpasi mwana kuna Australia yugo magana ngenen tambo bakuto bakilanga udi kiki boto na vonda ni pourquoi tu fais vonda nana. A penetração do recanto do Kazenga data de 1971. Uma paróquia tinha sido erguida inicialmente de pau a pique pelos primeiros cristãos oriundos das províncias do Uige, Bengo, Malange e Luanda, que mais tarde juntaram-se aos outros grupos saídos das prisões. Kazenga é a paróquia mãe em Angola. Foi ela que acolheu pela primeira vez aquele líder espiritual. Na sequência de outras visitas, nos anos a seguir, Dianguenda Kuntima Joseph reuniu com os governantes angolanos, já com o ex-presidente José Eduardo dos Santos no comando do país, para abordar questões ligadas à paz em Angola. Donc, si le président a voulu, parce qu'il me voit, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma position, pour que je puisse parler à travers les peuples qui me suivent, através do povo que me segue, isto é, a comunidade quimbanguista em geral, la paix. Sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola. Parce que cette paix, nous devons la renforcer. Porque com esta paz vamos reforçar. Tout le peuple de ce pays puisse vivre dans la paix. Para que este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi ponto primordial do nosso encontro tido com Sua Excelência, o camarada presidente dos Santos. Em 1982, a igreja conseguiu o terreno do golfe. Na altura, era apenas uma mata, a morada de muitos animais. Tendo em conta a dimensão e localização do espaço, ele elegeu o lugar como o centro social de acolhimento de cultos centrais e de visitantes, ao mesmo tempo que procedeu ao lançamento da primeira pedra para a construção da obra.
Dianguenda Kuntima Joseph ainda tinha muitos planos por realizar, mas acabou por falecer em 1992 em Genebra, na Suíça. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre as fases de construção da sede da igreja e os projetos sociais levados a cabo pela organização. O dia 11 de novembro de 1997 é uma data memorável para os quimbanguistas em Angola, pois marca a chegada de Kisolokele Kiangani Paul. Era um período conturbado de guerra civil que já durava quase 3 décadas. Kisolokele Kiangani Paul é filho de Kisolokele Lukelo Charles e neto de Simão Kimbangu. Assumindo os destinos da igreja, ele tinha a difícil missão de conduzir a fé dos quimbanguistas. Sua tarefa começou com a implementação de programas de orações, o que acontecia todas as noites. O objetivo era o de pedir a paz para Angola e a unidade da igreja. Kisolokele Paul encontrou as infraestruturas do centro de conferências do Golfo totalmente degradadas, sem condições para acolher visitantes. Tão logo percebeu que a harmonia tinha recomeçado entre os homens, lançou o projeto de construção. Sua primeira missão foi a reabilitação e alargamento das residências. O local dos cultos contava com uma estrutura arquitetônica antiga. Os estúdios encontravam-se em estado de abandono. O líder distribuiu tarefa a todos os membros para que o trabalho de recuperação das infraestruturas fosse executado em tempo recorde. No centro do Golfo não havia escola definitiva. Os alunos assistiam às aulas no interior da igreja, que eram interrompidas sempre que houvesse a realização de cultos especiais. De imediato, o responsável iniciou com as obras de construção de uma escola, que recebe o nome de 18 de novembro. Pouco depois, solicitou ao governo um espaço maior para projetar a futura Universidade Simão Kimbangu, no bairro da Fubu, em Talatona. A igreja é parceira social do Estado. Então, quero dizer que a igreja está no lado do Estado e do governo para ajudar, para atingir os objetivos, para melhorar um bocado as condições das nossas populações. Sua chegada permitiu que muitos fiéis que tinham se afastado começassem a retornar à igreja. Com o agravamento das divergências que já pairava no seio da instituição e na sequência da vinda a Angola de Simão Kimbangu Kiangani, o atual líder espiritual, Kisolokele Paul foi forçado a deixar o país pelas autoridades. O assunto criou pânico entre os fiéis que torciam pela união dos irmãos e pela unidade da igreja. E a 18 de novembro de 2014, quando menos se esperava, era o regresso de Kisolokele Kiangani Paul a Angola, 11 anos depois. O dirigente era o único passageiro a bordo da aeronave, além da equipa de tripulação.
Foi um dia de muita emoção entre os fiéis. Pouco tempo depois, ela organizou um grande culto no espaço reservado à construção da universidade, tendo em conta a limitação do centro do Golfe, onde, diante de milhares de devotos, apelou para a unidade da igreja e dos quimbanguistas. Menos de 5 anos que tentamos de reabilitar a igreja, que seja o seu plano espiritual, moral, psicológico é muito importante, o plano social, na organização, que seja na construção das infraestruturas, tudo que estão a ver, fizemos isso nesse espaço do tempo. A partir daí, passou a manter contactos permanentes com as autoridades angolanas a fim de conseguir realizar com êxito as tarefas pretendidas. Em seguida, remeteu o seu programa de ação social à apreciação da Assembleia Nacional, que deu luz verde depois de ter sido analisado na especialidade. Mais tarde, aquele órgão de soberania enviou uma delegação composta por deputados de diferentes bancadas parlamentares para uma visita de constatação à igreja. Esta interação direta com os vários organismos tem permitido uma aproximação maior da congregação ao Estado. É por isso que todos os anos o responsável é convidado à tradicional cerimónia de cumprimentos de fim de ano no Palácio Presidencial. No dia 8 de novembro, as igrejas membros do SICA foram convidadas a participar de um culto em alusão a saudar a Dipanda de Angola, compartida no Centro de Produção da TPA da Cabama, com destino ao Estado Nacional 11 de novembro, em Luanda. Conforme o documentário das imagens, Papa Paul Solquel, do Centro de Produção da Televisão Pública de Angola ao Estádio Nacional 11 de novembro e também uma cisterna de água potável para atender às necessidades necessárias. Ao Estádio Nacional 11 de novembro e os automobilistas ficaram surpreendidos a maneira de como os quimbanguistas festejam os 40 anos da independência do nosso país. Neste momento, está a começar o desfile alusivo aos 40 anos da independência nacional, onde Papa Paul Solquel acompanha de perto a maneira de como os fiéis se organizam para partir. No rosto do chefe espiritual rola apenas sorrisos e as mãos a aplaudir. Toda esta alegria proveniente de Papa Paul Solquel abrangiu até os fiéis quimbanguistas de Luanda, participantes das festividades da nossa Dipanda.
pela liberdade. Porque se formos a ver, a independência da liberdade religiosa foi a primeira em 18 de novembro de 1974. Depois seguiu-se a independência nacional, essa independência política que foi dada a 11 de novembro de 1975. É esta liberdade, é esta independência que hoje estamos a comemorar. Hoje os grupos todos estão desfilados, representando o Papá Simão Kimbangu. Está aí o grupo GGT, um grupo também instrumental que sempre nos animou. Este grupo faz parte daquele que é o mosaico da igreja. Tudo está organizado em blocos. Passou GGT, agora estamos do Papá. Tudo está em bloco. Este é o segundo bloco do Fliqui, que está a passar neste exato e preciso momento. Todos nós, a ideia é comemorarmos os 40 anos da liberdade. A ideia é comemorarmos com alegria a independência nacional. 40 anos da independência, 40 anos de liberdade, 40 anos de alegria, 40 anos para os angolanos viverem todos unidos. Depois de muitos anos da guerra, a paz chega finalmente e estamos a comemorar também, ou estamos a viver momentos de paz. 13 anos de paz e 40 anos de liberdade. Quando estamos a ver agora o coro dirigente, um dos grupos também que faz parte desta grande casa e da obra do Papá Simão Kimbangu. Dirigente está a passar, um dos grandes grupos também nesta grande festa da liberdade, da independência, dos 40 anos da nossa independência, a independência nacional. Dirigentes, todos também estão a dizer, todos nós vamos estar no 11 de novembro para cantarmos em uníssono apenas o hino nacional. Os quimbanguistas não fogem a regra. Está aí dirigente a passar. É o que estamos a ver nas imagens. Dirigente vai passando. Quando o Papá espera também ali a ver todo o grupo, ou toda a igreja passar, depois é que vai juntar-se para este grande desfile que vai marcar os 40 anos da independência nacional. É o hino da liberdade que está em causa. Hoje é dia 8, antecipadamente estamos a comemorar os 40 anos da independência nacional. Aí vem o grupo Movimento Escuteiro. É de conhecimento de todas as igrejas que este movimento está ali também. que foi delegado por Sua Excelência Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos. Meu Senhor, Suas Eminências e Reverendos, membros do Executivo angolano, senhores deputados. No final do culto, Papá Paulo Kisulukel, chefe espiritual e encarregado da Igreja Quimbanguista em Angola, dirige-se até a Faqui e perante a comunidade quimbanguista presente no estádio 11 de novembro, em Luanda, onde manifesta muita alegria, fazendo gesto de muita animação que motivou os quimbanguistas e outros que acompanhavam o certame.
2017, a igreja foi uma das presentes no culto ecumênico, alusivo às eleições gerais em Angola. O evento contou com a participação de todas as igrejas, membros do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, o SICA. Em paralelo, decorriam as demolições das estruturas antigas do Golfe. Com a contribuição dos fiéis, as obras arrancaram em 2015. Passo a passo, a empreitada era desenvolvida e a cada dia as estruturas ganhavam forma. Os arquitetos e operários de toda essa transformação eram também os próprios quimbanguistas. As obras movimentavam não só os homens. Em várias frentes era notável a presença feminina. O envolvimento de muitas mulheres foi fundamental em todo o processo. Um outro operário era o próprio líder da igreja, que participou em todas as fases do projeto de construção. E após 3 anos, o resultado já era visível. A inauguração aconteceu no primeiro semestre de 2019. Até poucos anos atrás, todo este espaço era apenas um círculo de areia, com algumas estruturas de menor dimensão ao redor. Após a requalificação que sofreu, nasceu este grande complexo social e de adoração. Hoje é como uma pequena cidade moderna construída de raiz em pleno bairro Golfe. Além do fortalecimento da fé, a pequena vila já está a dar uma nova imagem à localidade. O edifício multiuso, por exemplo, contempla vários compartimentos, subdivididos em 3 áreas. A zona A, que comporta residências. A B, o anfiteatro, com capacidade de albergar 250 pessoas. E a C, onde fica o centro médico de atendimento aos cidadãos desfavorecidos, além das suítes para a equipa médica. A antiga residência da liderança suprema da igreja tinha uma área de 20 metros de comprimento e 14 de largura. Construída de raiz, a nova casa possui 35 metros de comprimento e 18 de largura. Por tratar-se de um lugar sagrado, em dias normais, muitas pessoas aparecem aqui e curvam-se diante da estrutura para receber bênção. O Centro Quimbanguista de Conferências do Golfe foi ampliado. Atualmente detém 30 suítes, um refeitório, uma biblioteca, uma sala de festas, um cybercafé e uma bela galeria. É amor. Amor é que eu tenho para meus filhos, todos quimbanguistas, que eles também estão a me render. A segunda condição é a confiança. Quando a gente está a contribuir, estão a ver o fruto dos esforços dele, do seu trabalho, isso aumenta a motivação. É só isso o segredo, não há outra coisa.
As várias fotos expostas aqui ilustram um sentido de unidade que sempre caracterizou os quimbanguistas, bem como mostra a família e as várias gerações da liderança suprema da Igreja. Aqui é um conjunto de toda a família. A papá Simão Kimbangu e a mamã, que estão a constituir a solenidade da Igreja. Aqui, Simão Kimbangu tinha 3 filhos. Então, estão a constituir a primeira geração do Kimbangu. E nós aqui somos da segunda geração, todos nós. Aqui o meu pai pequeno, o papai de Anguendo Contínuo, que era o chefe espiritual da igreja quimbanguista. Aqui também estou no lado dele, numa cerimônia da comunhão de Santa Ceia. Em várias delas, Kisolokele Paul aparece ao lado do irmão mais velho, Simão Kimbangu Kiangani, atual líder espiritual que se encontra em Kamba, na RDC. Hoje, a grande luta de Kisolokele Paul é a reunificação de toda a família quimbanguista. Apesar de mostrar-se disposto para que isso aconteça, este desejo não depende só de si. As divergências na igreja já duram mais de 17 anos. Eu estou aqui no lado para dizer que a família existia antes desse conflito. Está aqui, ele também está aqui comigo. Quer dizer, a família. O senhor o seu desejo é ser exatamente. Mas um servo de Deus que vai viver separado de seu irmão e se contentar disso não é um servo de Deus. É uma situação que tem que resolver. Absolutamente. Tem que resolver. O senhor está disposto a... Muito. A isso, há 17 anos que está demorar essa crise, nunca mudei de linguagem. A minha linguagem é sempre assim. Isso. Mas ele não para com as orações a favor da tão esperada reconciliação. Fizemos muito esforço, infelizmente até agora ainda não deu fruto, mas não é para nada que nós rezamos. Temos a esperança que isso vai acontecer. De volta às obras, o templo também sofreu alterações. Hoje comporta 2 anéis e está com uma capacidade para 3.000 lugares sentados, 10 salas administrativas e uma cave. O engenheiro João Baqui nos contactos a posterior que teve com as autoridades, Paul abordou questões ligadas à construção de escolas do ensino geral e da futura Universidade Simão Kimbangu, a Faculdade de Agronomia e Pecuária em Lucelua, no IGE, bem como a implementação do projeto de construção de um estabelecimento de formação em cada paróquia quimbanguista. Hoje, a Escola 18 de Novembro possui uma nova estrutura que foi elevada a um piso. Os cuidados da mulher grávida e da criança não foram deixados de parte. A antiga estrutura de saúde, deixada pelo seu pai em Viana, encontrava-se em mau estado de conservação e era vandalizada por pessoas de má fé. Depois de uma visita, ele orientou a sua equipa técnica para a rápida recuperação, transformando-a num centro materno-infantil com capacidade de 50 camas, contra as 25 anteriores. À medida que os projetos sociais crescem também a fé e a esperança no seio das principais organizações de base da Igreja. O seu empenho a nível das questões sociais tem merecido reconhecimento por parte das autoridades. Assim como no passado, hoje, Kisolokele Paul continua a ser convidado em vários eventos especiais do governo, como representante legal e líder espiritual da Igreja Quimbanguista em Angola. No ano passado,
Entre outras atividades, esteve no Hospital Psiquiátrico de Luanda, onde conviveu com os doentes internados naquela unidade de saúde, como parte das atividades enquadradas na comemoração do 12 de setembro de 1887, data de nascimento de Simão Kimbangu. E não é só. Entre 1997 e 2003, a Igreja desenvolveu um programa de reinserção de crianças de rua coordenado por si. E com vista a dinamizar a vida da Igreja em todo o país, em 2015 realizou um périplo que o levou a várias províncias. A primeira paragem foi no Ije. Lá solicitou às autoridades locais um terreno vasto para a construção de uma escola, centro médico e a sede provincial. Nas terras do Bago Vermelho, Kissolo Kelopou visitou vários municípios e conversou com a juventude. Caminhou pelo espaço onde será implantada a Faculdade Kimbanguista de Agronomia e Pecuária de Lucelua e esteve com os reclusos da comarca de Kindoki. Aproveitando o período de férias dos jovens, organizou um programa de orações denominado Beco. Vamos mudar. A delinquência não vai nos levar a nenhum sítio. Os atos de tirar gravidezes não vão nos levar a nenhum sítio. Quem ama papais e mamães nunca quer o mal do outro. A coisa que nós temos que levar em mente hoje é que quem ama nunca quer o mal. Mais de 19 mil presentes, dos 15 aos 35 anos de idade, de ambos os sexos, oriundos de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Uíge e Malange. Siwatuvana mvutumia mbote kadingenza ambi kuvuna ngako ngeye vo kwa bana babuna ngavuvuga kwa ngeye kuleni kubafuisa ntsoniko kabalendi vila nzila ko kabalendi pe mona mpasiko vo balombe lesibavewa vo mpe badodo lesibazibudilwa buna beto vuvuge tomvimba kwa ngekeni na dodo kulunzambe tubeka tufuila nkenda mamoma na tulombele dodo koldia kwa tuvana mvutumia mbote twayangalala kadi beto tuzedi ovongenza amya moyo tusambilanga una mamoma sidi vana moko makuto yekolemu kutufisa ntsoniko kutumuisa ni pekiadiko ntsambu yeluvuva mu yenkuma yemalawu mpetulombele munazola ko ben batatu banlongo se yemwana vela tulombla maosono amen. Que significado tem este evento? Esse evento é uma atividade espiritual, como estão a ver. A significação espiritual é entrar em contato com Deus para pedir, para dar nossas preocupações. Sobretudo nesse evento,
temos o tema da todos a peregrinação sobre o resgate dos valores cívicos e morais do país, tendo em conta apelo do governo, sobretudo sobre a delinquência juvenil. Nós convidamos a juventude para vir rezar conosco, para pedir a Deus que esse fenômeno acabe. Quantas pessoas trouxeram para aqui, uma vez que a igreja é parceira do governo? Aqui somos cerca de 12 mil. 12 mil. Até agora estamos a continuar a fazer o relatório. Daqui a pouco vamos ter o número exato, porque tem sempre a gente que está a vir. O porquê que escolheram maioritariamente jovens? Porque é um problema que está a tocar a juventude. É das preocupações maiores do governo nesse momento, do Estado. A delinquência juvenil é um problema da sociedade. Então, o jovem deve se sentir concernado, não sei como se diz. Forte? Não, que é problema dele. Responsável. Então, se sentir responsabilizado, é por isso que nós convidamos o jovem. É uma atividade deles. Aliás, para além da família, a igreja é o segundo núcleo da vida humana. Absolutamente, absolutamente. Porque a igreja que forma espiritualmente, a família transmite os valores tradicionais, cultural, a igreja, os valores espirituais. Nós estamos a ir juntos. E que balanço lhe oferece fazer, uma vez que foram tantos dias aqui no Lissalua? Mas é um balanço positivo. Eu penso que, porque chegaram um bocado atrás, minha mensagem de ontem estava a girar cerca disso. Penso, hoje é 3º dia, é último dia, porque era uma atividade de 3 dias. O balanço é muito positivo, nós pensamos. Tendo conta do número muito elevado das pessoas, gerir 12 mil, cerca de 12 mil pessoas, é muito complicado. Eu vou aproveitar dessa ocasião para agradecer o governo que nos apoiou pela presença policial. Tem uma presença permanente dos polícias, apoio material do governo municipal de Sanza Pombo. Eu penso que a avaliação é boa. E o porquê que escolheram este local? Pela vossa informação, Lucelua é nosso centro agrícola. É um grande centro agrícola que nós pretendemos fazer um centro agrícola nacional. Aqui temos 14 mil hectares da terra. Então, vamos começar a meter isso em valor. Então, isso também, historicamente, é um sítio onde muitos quimbanguistas que lutaram para a libertação também do país. Então, esse sítio é um sítio antigo. Nós queremos também dar um assento espiritual forte nesse lugar, onde vamos trabalhar para desenvolvimento social. Anteriormente cultivou-se muitos produtos agrícolas. O que é que pensam lançar neste projeto agrícola que é tão importante mesmo para a igreja? Temos muitos projetos que ainda a maior parte está ainda no estudo, porque 14 mil hectares é muito. Temos muito projeto. Mas já aqui vamos construir uma faculdade
a faculdade, a Universidade de Simão Kimbangu, que nós vamos construir em Luanda, a Faculdade de Agronomia vai ser construída aqui. Então aqui terá um núcleo da faculdade. Absolutamente, para permitir no estudante a fazer experimentação, no sítio mesmo. A seguir, esteve no Zaire, Cabinda e Benguela, com o objetivo de dinamizar os projetos de impacto social desenvolvidos pela igreja fundada por Simão Kimbangu. Esta convicção que move os fiéis de todas as partes foi renovada no mês de março do ano de 2018 com a realização de uma mega marcha pelas ruas da capital, enquadrada nos festejos do centenário natalício do primeiro líder espiritual da igreja, de Anguenda Contínua Joseph. Foi um mar de multidões. Tiveram milhares de devotos de Angola e vindos dos 38 países onde a igreja está representada, com destaque para a presença de 14 dos 23 integrantes da liderança suprema da congregação no mundo. O evento culminou com a realização de um culto de ação de graças no complexo desportivo da Cidadela, testemunhado por membros do governo, representantes de igrejas e de partidos políticos e população geral. Enquanto isso, as atividades na igreja ganham mais força. São milhares de fiéis espalhados pelo mundo e o número não para de crescer. A cada dia, nas várias demonstrações de fé, dá para perceber o nível de entrega e de respeito dos papás e mamãs à doutrina de Simão Kimbangu. Valores baseados no amor, no perdão, na solidariedade, na união. Em todas as sessões espirituais, Kiselo Calapó faz sempre questão de apelar para a reconciliação e unidade da Igreja, como orientam os mandamentos de Deus. Vamos a rezar, porque não podemos fazer a reconciliação sozinhos. Tem que ser dois para fazer uma reconciliação. Então, nosso desejo de cada dia é isso, chegar num consenso, que os nossos irmãos também tenham a mesma ideia, a mesma vontade de querer se reunir com nós. É isso o nosso desejo. Só assim é possível elevar a fé e imortalizar a alma de Simão Kimbangu, o fundador desta, que é considerada como uma das maiores organizações religiosas de África. No quadro do seu objeto social de formar, informar e entreter, tem preenchido a sua programação com informações ligadas à pandemia da Covid-19. Por essa razão, a Igreja Kimbanguista destaca o papel deste órgão de informação visando o corte da cadeia de transmissão do novo coronavírus nas comunidades. Graças no TPA, que todo o povo angolano, todo o cantos que eles estão a entender a importância das medidas que as autoridades sanitárias estão a tomar. É graças ao TPA que todos estão a tomar conhecimento da gravidade dessa pandemia.
Queremos agradecer e felicitar o TPA pelo grande trabalho que ele está a fazer na comunicação, na luta contra essa pandemia. O líder da Igreja Quimbanguista em Angola foi recebido pelo administrador executivo para a área de conteúdos da TPA, Neto Júnior, ocasião aproveitada para oferecer um certificado de honra e de mérito. A sua capacidade de informar, a sua objetividade, é isso que faz com que o povo entenda melhor as coisas. A Igreja Quimbanguista conta com mais de 1 milhão de fiéis a nível nacional. E por cá, a comunidade do bairro Grafanil, município de Viana, conta agora com uma nova unidade hospitalar. Trata-se da Clínica Simão Quimbango, inaugurada no âmbito das celebrações do centenário da fundação da Igreja Jesus Cristo Simão Quimbango, assinalados esta terça-feira. A rede sanitária do município de Viana está mais alargada com a inauguração da Clínica Simão Quimbango, localizada no bairro do Grafanil. A unidade hospitalar dispõe de várias valências e está equipada para atender à comunidade. Temos como grandes serviços a ginecologia e obstetrícia, temos a clínica geral, que é a medicina interna, temos a pediatria e temos a cirurgia como grandes serviços. E como serviços de apoio temos o laboratório e a imagiologia. E também como especialidades, serviços de especialidades, temos a dermatologia, a oftalmologia e a estomatologia. Havia uma grande falta nesta zona e acredito também os poucos fiéis que tinham que se deslocar e hoje têm aqui. É real, existe, estão de parabéns. A inauguração da clínica está enquadrada nas celebrações dos 100 anos da fundação da Igreja Quimbanguista. A Igreja Quimbanguista não fez isso só para os quimbanguistas. Vou dar um exemplo da escola que nós construímos no Quilambaquiagem, no Golfo. Eu pedi um levantamento, é só para minha experiência pessoal. Tem lá nessa escola só 35% dos quimbanguistas. Temos uma estrutura complexa, subordinação provincial, com tutela da igreja, mas com serviços acrescidos. Temos aqui onde começa a humanidade. Temos a saúde materna, temos a saúde infantil, temos a especialidade de medicina interna, que servirá para não só os membros da igreja, que já trocávamos os números, servirá provavelmente para 30% para membros da igreja e 70% para os membros da comunidade. A Igreja Quimbanguista em Angola conta com mais de 1 milhão de fiéis. Foi fundada a 6 de abril de 1921 na República Democrática do Congo pelo profeta Simão Quimbango e está implantada em 37 países de África, Europa e América. O Presidente da República, João Lourenço, enalteceu este domingo, em Luanda, a aposta da Igreja Quimbanguista na edificação de infraestruturas sociais nos domínios da educação e saúde, em prol das comunidades. Numa mensagem, em alusão ao centenário da Igreja Quimbanguista, o chefe de Estado destaca a Clínica Materno-Infantil Simão Quimbango, inaugurada no bairro Grafanil, em Viana. A secretária para os Assuntos Sociais do Presidente da República, Fátima Veigas, leu a referida mensagem no culto de ação de graças. Gostaria de aproveitar esta oportunidade ímpar em que a Igreja está reunida nas comemorações do seu centenário para expressar, em nome de Sua Excelência o Presidente da República, os profundos agradecimentos à Sua Grandeza Paulo Xiloquela pelo amor, gentileza, profundo sentido de respeito e solidariedade que tem prestado ao povo angolano, entregando-se sem olhar a meios a causa do nosso país. Na nota, João Lourenço exortou ao líder espiritual da Igreja Quimbanguista, Xiloquelo Kiambangani, Paulo, a continuar com o seu dinamismo, capacidade de liderança espiritual, inovador
bem como com um trabalho em prol da unidade dos fiéis desta agremiação religiosa. O chefe de Estado angolano apelou, igualmente, aos jovens quimbanguistas a serem pacificadores e defensores dos ideais preconizados pelo fundador da Igreja, profeta Simão Kimbangu. A Igreja Quimbanguista foi fundada a 6 de abril de 1921 pelo profeta Simão Kimbangu, na localidade de Ndomba, República Democrática do Congo. Está implementada em 36 países. Presença em massa no Estádio Municipal dos Coqueiros para celebrar os 100 anos de existência da Igreja. Eram notáveis as manifestações de total devoção e fé. 100 anos é idade de grande maturidade. Foi a 6 de abril de 1921, na cidade de Nkamba, República Democrática do Congo, que o malogrado profeta Simão Kimbangu fundou a Igreja Cristã de matriz africana. Não é demais lembrar a Igreja a disposição do Executivo e do partido no poder de continuar a cooperar com a Igreja enquanto instrumento do moral na construção de uma Angola melhor. Um século de existência marcado pela evangelização e expansão da Igreja em várias partes do mundo, transmitindo os princípios deixados pelo seu fundador. E hoje estamos aqui a ver a semente dele. Estamos a ver aqui os frutos daquela prisão. Estamos a ver também a continuadora. É um outro ponto muito forte, porque quando o papá Simão Kimbangu esteve preso, segundo a história, a sua esposa, a mamãe Muilo, cuidou da igreja até que ele apareceu. A igreja tem cumprido o seu papel ao lado de outras igrejas em Angola, em África e no mundo. A igreja quimbanguista, dirigida pelo Papa Paulo, está avançando e avançando bem. O domingo foi de festa e alegria, oração e louvores preencheram largos momentos do culto animado não só pela banda música da igreja, mas também pelos desfiles de crentes. Na consolidação da paz e da reconciliação e o encorajaram a manter-se firme no combate à corrupção. O de Estado João Lourenço recebeu esta segunda-feira 21 entidades religiosas. Por sua vez, o pastor da Igreja Quimbanguista, Paulo Kesolekele, disse ter transmitido ao presidente João Lourenço uma palavra de encorajamento. Viemos trazer uma palavra de encorajamento no pai da nação. Dizer, conversar um bocado sobre todos os aspectos, a situação que o país está atravessando nesse momento. Somos a Igreja como parceira social do Estado. É muito importante que cada vez nós vemos também deixar nossa pequena contribuição para que as coisas andem bem. Religiosos, o chefe de Estado foi informado sobre os projetos sociais que estão a ser desenvolvidos pelas igrejas. Ce sont les actions qui différencient l'église kimbanguiste des autres confessions religieuses. Bolingo Mibeko Misala en français, l'amour, le travail et le respect de la loi. Ce principe de base est appliqué à la lettre.
Le 27 avril 2022, date de la célébration du décès de Maman Mouilou, à l'église de Luanda, en Angola, sous la supervision du chef spirituel adjoint Paul Kisolokele Kiangani, un défilé dans les rues de la capitale a été observé jusqu'à l'entrée de la paroisse. La première dame de l'Angola, Anna Dias Lorenzo, a tenu à honorer personnellement Maman Mouilou Kiawanga par sa participation à cette cérémonie qui a coïncidé avec l'inauguration du centre Charles Kisolokele, qui est un établissement de formation professionnelle kimbanguiste féminin. La distinguée première dame, Anna Dias Lorenzo, a reçu les honneurs dignes de son rang des scouts de l'église kimbanguiste. Après cet accueil chaleureux, elle a bravé le tapis vert déroulé en son honneur jusqu'à prendre place à la tribune aux côtés du chef spirituel adjoint et d'autres autorités venues pour la circonstance. En portugais, Paul Kisolokele Kiangani a expliqué l'importance de cette cérémonie. Eu penso que todo mundo seguiram. Nesse momento, estamos a finalizar o mesmo projeto na província do Huambo. En ce moment, nous sommes en train de conclure un projet identique dans la province de Huamba. Il s'agira également d'un internat. Messieurs les journalistes, si vous vous souvenez encore, j'avais promis cela les années dernières. Nous étions en train de conclure un internat pour nos enfants. C'est ce que nous finalisons à Huamba et démarrons à Cabinda. Um internato para nossos filhos com espírito um bocado desviante. É isso que estamos a finalizar no Huambo, é que estamos a arrancar em Cabinda. Après, s'en était suivi la visite de ce centre imposant, dont les travaux n'ont duré que 87 jours. Ce bâtiment occupe 68% de la surface brute, structuré sur 2 étages. Le rez-de-chaussée est occupé par 3 salles de classe, le bureau du directeur général, le secrétariat, la salle d'archives, le poste de garde, etc. Le premier étage, une surface de 269 mètres carrés, qui comprend également 3 salles de classe, un bureau du coordinateur pédagogique, une salle des formateurs, la salle de stockage, etc. Les autres installations sont situées au 2e étage. 11 cours seront initialement administrés dans les spécialités suivantes: coupe-couture, massage, esthétique, pâtisserie, cuisine, entrepreneuriat, comptabilité informatisée, secrétariat, les langues, le portugais, l'anglais et le français. Et ce centre a une capacité de recevoir 306 stagiaires par période de formation avec un total annuel de 1224 techniciens de base formés. La première dame était heureuse de voir ce travail abattu en un temps record par une église sérieuse dont les socles est Papa Simon Kimbangu. Anna Dias Lorenzo est partie satisfaite après avoir visité cette œuvre qui va contribuer au développement et l'autonomisation de la fille et femme angolaise. O Palácio Presidencial para apresentar cumprimentos ao Presidente da República, cumprimentos de fim de ano da Igreja Metodista Unida, dizia eu, ter sentida pelo mundo todo. Continuamos a acompanhar imagens de... Que este ano terá um novo centro de formação técnico-profissional e reintegração social para jovens. A iniciativa é da Igreja Kimbanguista. O centro vai funcionar em regime de internato.
O empreendimento vai albergar jovens em regime de internato sem distinção de crenças religiosas. Temos a área pedagógica com as salas de aula, contempla também um posto médico, temos a zona da lavandaria, dormitórios, refeitório e área de lazer. O projeto é um modelo que a Igreja Quimbanguista se predispõe em construir nas 18 províncias do país. Esse empreendimento fizemos isso na honra do terceiro filho do Papa Simão Quimbango, o nosso falecido chefe espiritual, Papa Dianguenda Kuntima. Dia 8 de julho, sua data da morte. Já acabamos de realizar uma em Luanda, na província do Huambo. Tem um também que vamos acabar daqui a pouco. Deixamos aqui um apelo às outras igrejas também, que sigam o exemplo da Igreja Quimbanguista. É a primeira infraestrutura imponente social que vai ser implantada aqui, e isto vai logo mudar aquilo que é a configuração arquitetônica desta área residencial. O lançamento da primeira pedra coube ao vice-governador de Cabinda por setor técnico e infraestruturas, Guilherme Pereira, em representação do governador provincial, Marcos Alexandre Nhunga. Enquanto governo tivemos a preocupação de ceder o espaço, naturalmente vamos dar todo o apoio no que concerne a energia e água. O Centro de Formação Profissional da Igreja Quimbanguista em Cabinda vai ocupar uma área total de 2.379 metros quadrados. O Governo Provincial de Luanda e a Igreja Quimbanguista vão reforçar a parceria no domínio da saúde com a realização ou com a finalização da construção de um centro que está a ser feito pela Igreja Quimbanguista. Em resposta, o Governo Provincial de Luanda vai oferecer uma ambulância. O anúncio da oferta surgiu durante a visita de Manuel Homem à Igreja Quimbanguista. A Igreja Quimbanguista está a finalizar a construção de um centro de saúde no bairro Robaldina, no município de Viana. O líder dos quimbanguistas afirmou que, para além desta unidade sanitária, é também a intenção desta organização religiosa equipar outro centro materno-infantil em Viana. Temos um problema de equipamento da sala para cirurgia. No nosso hospital, Viana tem centro materno-infantil. Então, vamos equipar esse centro. Simplesmente vamos equipar esse centro. E vai destruir. O governador de Luanda disse estar aberto a iniciativas dos parceiros sociais. Manuel Homem anunciou a oferta de uma ambulância para o transporte de pacientes. Vamos fortalecer esses laços de parceria que temos na materialização das várias ações que a Igreja tem. A Igreja aqui em Luanda está a desenvolver vários projetos sociais e nesta conformidade nós queremos acompanhar, queremos estar perto e ver em que medida nós também podemos garantir o apoio institucional do Governo Provincial de Luanda na realização destes projetos que a Igreja tem vindo a realizar. Uma das parcerias mais antigas entre a Igreja Quimbanguista e o Governo Provincial de Luanda é no setor da educação. Os projetos sociais desenvolvidos pela Igreja Quimbanguista no país dominaram a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu esta quinta-feira ao líder da instituição religiosa, Kisolekel Paul. A saída do encontro, Kisolekel Paul destacou a construção de uma escola superior de saúde em Banza, Congo, na província do Zaire, cujo lançamento da primeira pedra ocorreu em junho transato. A construção dos hospitais, escolas, centro de formação profissional é a pequena contribuição que a Igreja está a dar para melhorar mesmo um bocado a vida social dos angolanos. Existe já essa parceria forte que a Igreja está a beneficiar de apoio institucional,
apresentar o projeto que estamos a fazer. Queremos fazer uma escola superior da saúde em Banda Congo, que está em construção nesse momento. Por altura do lançamento da primeira pedra, o responsável pela obra, Alberto José, informou que cada sala deverá acolher 36 alunos em cada um dos 2 turnos previstos, o que deverá perfazer mais de 400 estudantes por dia. A Igreja Kimbanguista é uma religião cristã, fundada em 1921 por Simão Kimbangu, no então Congo belga, atual República Democrática do Congo. O fundador da igreja nasceu a 12 de setembro de 1887.